Em todo o planeta, milhões de espécies lutam ferozmente para sobreviver na natureza. Em todos os continentes, todos enfrentam conflitos fatais. Animais lutam com unhas e dentes por alimento, por território e pelo direito de acasalar. Do interior desértico da Austrália até as montanhas da Ásia Central, não há regras. Este é o Clube da Luta Animal. Dominância total. África. O Reino do Leão. Ao contrário de muitos felinos, os leões são sociais. Os machos podem fazer alianças para dominar as alcateias. Mas a presença de fêmeas é um teste para qualquer aliança. Principalmente quando é disputada de igual para igual. Altura 1 metro, peso 270 quilos. Quando uma leoa é receptiva, ela pode se afastar das outras fêmeas. Ela tem 2 pretendentes, mas apenas um pode ser o escolhido. Eles são parceiros, mas talvez isso mude em breve. Um leão confiante faz uma tentativa, mas a leoa ainda não está pronta para ele, e deixa isso claro. Começa uma luta pelo direito de cortejar. Geralmente, se uma fêmea já estiver comprometida, os machos saem à procura de outra. Mas não foi o que aconteceu desta vez. Cada uma de suas patas dianteiras tem 4 garras de quase 4 centímetros. É como se houvesse 16 estiletes entre eles, dilacerando seus rostos. Dentes caninos podem ter até 10 centímetros e são feitos para arrancar pedaços de carne de uma presa ou dar uma mordida em um oponente. Ela claramente não está impressionada com nenhum dos 2 gatões, o que faz com que a briga pare. Por enquanto. As disputas por acasalamento podem ser violentas. Mas, quando a luta é por alimento, só o mais forte sobrevive. Alasca. Lar de uma das maiores concentrações de ursos pardos no planeta. Alguns podem pesar até 450 quilos. Isso é o mesmo que um jet ski.
Quando saem da hibernação, os ursos estão famintos. Raízes e frutas vão dar a eles um pouco dos nutrientes que precisam. Mas não são o suficiente para ursos grandes. E eles podem perder mais peso nesse período de descanso. Em julho, a migração do salmão está a todo vapor, levando alimento fresco rio acima. O salmão fornece as calorias necessárias para esse pescador, se ele conseguir pegar e mantê-lo. Ladrões espreitam ao redor. Eles também precisam de calorias. Ele pode não ser tão grande quanto o urso pescador, mas a fome dele é enorme. Ursos famintos não perguntam, eles tomam. O urso pescador não gosta de compartilhar. O ladrão ataca com suas garras afiadas de 10 centímetros. São como 10 canivetes. Afiadas o suficiente para arrancar um pedaço da casca de uma árvore. O urso pescador agarra o salmão, mas o ladrão morde sua orelha. Essa é uma mordida esmagadora. Mas o pescador não está disposto a desistir ainda. O ladrão tenta cravar alguns dos seus 42 dentes nas costas do urso pescador. 2 camadas isolantes de pelo ajudam a amortecer a mordida. Por fim, o peso do urso pescador é decisivo. O ladrão vai ter que se contentar com frutas esta noite. Ursos lutam pela comida que vive na água. Para outros animais, a luta é pela própria água. Para os hipopótamos, água não é um luxo, é uma necessidade. Eles vão lutar por ela. Eles têm um temperamento forte e estima-se que são responsáveis pela morte de até 300 pessoas por ano. Eles pesam mais de 5 toneladas, o equivalente a 2 jipes. O humor deles não melhora quando o verão na África do Sul traz uma temperatura média de 27 graus. Os hipopótamos precisam de água fresca para evitar o superaquecimento. Os hipopótamos podem viver até 55 anos. E passam metade de suas vidas em rios e lagos protegidos. Onde os machos observam de perto as fêmeas. Possessivamente, os machos marcam território espalhando suas fezes. Mas quando o nível do rio diminui, a tensão aumenta. E invasores passam por um julgamento. Mesmo a água mais refrescante não impediria a grande batalha que está prestes a acontecer.
Dois hipopótamos se enfrentam para reivindicar a preciosa água. O defensor dá um alerta. O invasor responde. O nome hipopótamo vem do grego e significa cavalo do rio, e é bem apropriado. Apesar do seu tamanho, o corpo arredondado e em forma de barril o ajuda a mover-se rapidamente na água. Os 4 dedos palmados funcionam como nadadeiras. E olhos, orelhas e narinas no topo da cabeça permitem que ele perceba o entorno, mesmo com o corpo submerso. Hipopótamos podem lutar tão bem na terra quanto na água. Eles não ligam para os vizinhos. Os rugidos atingem 115 decibéis, tão alto quanto uma trovoada. O invasor ataca com suas presas afiadas de 50 centímetros. Uma mordida certeira poderia causar uma mutilação. O hipopótamo defensor faz um movimento para ganhar mais altura. É uma estratégia vencedora. Ele vai atrás da cauda, mordendo o invasor bem no traseiro. Essa piscina está fechada para visitantes. Existem dentes de diferentes formatos e tamanhos. E nem sempre são os maiores que ganham. Nas planícies da África, cães selvagens andam em bandos. Eles estão quase sempre em movimento. Seus percursos podem se estender a centenas de metros quadrados. Os cães selvagens machos pesam até 36 quilos. E assim como nossos animais de estimação, esses cães criam laços familiares fortes, até mesmo alimentam membros da família feridos. Em uma caçada, eles trabalham juntos para cansar a presa. Eles preferem comer carne fresca, então eles têm que caçar quase todos os dias. Em uma rara ocasião, os filhotes são deixados sozinhos, vulneráveis. Outra criatura feroz ronda por essas mesmas planícies, uma hiena. Essa é a espécie predadora mais numerosa da savana. Maior que um cão selvagem, ela pode chegar a 1,5 metros. Elas são destemidas e têm a coragem de lutar com leões. Elas precisam de 9 quilos de carne por dia. É o equivalente a 90 cachorros quentes. Elas fazem de tudo para levar suas presas vivas ou mortas. Na maioria das vezes, elas caçam em grupos ou clãs, mas não se importam em caçar sozinhas. Essa hiena não está vasculhando, ela está caçando. A hiena solitária fareja alguma coisa interessante perto dali. De volta da caçada, a matilha de cães selvagens trouxe um gnu. Agora os cães retornam para regurgitar comida para os filhotes e surpreender a hiena, que espreita ali perto. Exaustos por causa da caçada, eles têm que expulsá-la. Ela consegue correr facilmente até 56 km por hora. Apesar de não conseguirem acompanhar a velocidade dela, os cães selvagens têm um alto nível de resistência. O metabolismo deles permite que respirem mais rápido, bombeando sangue com mais velocidade pelo corpo. Uma estrutura leve e pernas compridas ajudam a percorrer longas distâncias. E o intestino absorve a maior quantidade de líquido possível dos alimentos, prevenindo a desidratação.
Com o famoso trabalho em equipe, os cães selvagens expulsam a hiena, atacando o traseiro dela com seus 42 dentes. Os cães selvagens perseguem uma hiena predadora até ela se afastar dos filhotes. A mandíbula da hiena poderia perfurar o crânio de qualquer cão. Evitando o contato com a mandíbula letal, a família de cães ataca o traseiro da hiena. Fazendo a perdedora ferida dizer: "Eu desisto." Eles finalmente oferecem um banquete aos filhotes famintos. O trabalho em equipe protege os mais jovens, mas o que acontece quando o time de defesa encontra o time de ataque? No Cerrado da África do Sul, leoas caçam para a alcateia. Elas têm filhotes para alimentar. Uma leoa precisa de pelo menos 7.000 calorias por dia para sobreviver. Mas apenas 30% das caçadas são bem-sucedidas. E isso só piora quando há mais bocas para alimentar. Então, essas mães estão atrás do grande prêmio, uma das presas mais difíceis da culinária selvagem, o búfalo. Leões podem correr até 56 km por hora em curtas distâncias, mas isso não vai fazer a diferença nessa batalha. E nem mesmo suas garras afiadas, 4 em cada pata. Búfalos pesam tanto quanto um Fusca. Peso: 830 quilos. Eles conseguem estripar ou mutilar facilmente qualquer agressor que apareça em seu caminho. Os búfalos se espalham pela savana. Desde que se mantenham juntos, eles são praticamente invulneráveis. Em uma lateral, um membro se afasta do rebanho e cai em uma emboscada. Uma leoa faz um ataque ousado. Que a leva direto para baixo das patas do búfalo. As outras se arriscam nas poderosas pernas traseiras do búfalo. Parece uma briga de 2 contra 1. Mas o time búfalo está irritado. A cavalaria se junta à batalha. E o rebanho volta para sua tarefa diária: pastar. Para as leoas, o trabalho ficou mais difícil. Elas gastaram energia. Os filhotes vão ficar com fome até elas caçarem algo.
Na vida selvagem, as disputas por status são comuns. Mas com a hierarquia, vem a instabilidade. Os babuínos anubis vivem em grupos de 40 a 100 membros. E os machos transitam entre as comunidades. Quando isso ocorre, favores políticos permitem que eles ganhem amigos, segurança e fêmeas. Os machos dominantes podem pesar até 25 quilos, o peso de 5 bolas de boliche. E tem 32 dentes. Os machos locais não gostam quando estranhos surgem para olhar suas fêmeas. Hoje, nas florestas do Quênia, o macho tenta se integrar. Os machos podem ganhar pontos com as fêmeas fazendo o papel de babá. Um desafiante se aproxima. Com vários machos em um grupo, há disputas por dominância. O jovem fareja confusão. O babuíno babá está confiante. Ele belisca o desafiador em um lugar não muito agradável, como um sinal de dominância. Mas a resposta é tudo, menos submissa. Os babuínos anubis utilizam vários sons diferentes para expressar suas emoções, inclusive raiva. Agora, eles vão se comunicar com os dentes. Começa uma guerra por território na floresta. O gesto de bondade do babuíno babá não é bem-vindo por outro macho do grupo. Os babuínos anubis se adaptaram à vida na savana com braços e pernas com o mesmo tamanho, bons para correr. Eles podem se movimentar como um cachorro e vencer um atleta humano em velocidade. Para atacar, eles possuem caninos afiados, de quase 4 centímetros. Braços fortes para correr se tornam braços fortes para agarrar. O babuíno babá crava seus caninos no adversário. O desafiador é mais rápido na fuga do que foi na luta. Agora, o babuíno babá troca as crianças pelas fêmeas. Esperteza pode vencer dentes, garras, chifres e até a gravidade. As montanhas Altai, na Ásia Central, são 3 vezes mais extensas do que as montanhas rochosas da América do Norte, um dos cenários mais difíceis da Terra, onde só os animais mais durões sobrevivem, como o argali, a maior ovelha do planeta. Ele pode viver a uma altura de 4.000 metros, onde os humanos teriam dificuldades para respirar. Os machos podem pesar até 180 quilos, o peso de um quadriciclo. Na maior parte do ano, eles vivem em grupos com animais do mesmo sexo. E quando chega a época do acasalamento, os machos procuram rebanhos de fêmeas atrás de uma companheira. E isso pode significar mais trabalho para esse argali ansioso.
Quando estão no cio, as fêmeas acasalam com o candidato que aparecer. E ele sabe disso. Ele pode sentir no ar. As fêmeas estão prontas e dispostas. Mas essa fragrância forte também pode ser sentida por outros machos. Um segundo candidato aparece. Se seus chifres fossem desenrolados, eles mediriam 1,80 m, tão compridos quanto um carro compacto, dando ao argalho um dos maiores chifres da família das ovelhas. O segundo candidato domina o terreno elevado. O ansioso argalho precisa de uma habilidade especial. E ele tem. Ele pode correr montanha acima nas duas patas traseiras. O pescoço grosso do macho argalho absorve impactos. O argalho ansioso tem pernas fortes para escalar terrenos íngremes. Ele faz outro ataque de duas patas montanha acima. O argalho ansioso é o vencedor. Por enquanto. E não por muito tempo. Um terceiro macho aparece para o desafio. O aventureiro se aproxima. O desejo do argalho ansioso supera a gravidade mais uma vez. Para evitar mais competição, ele leva suas fêmeas para longe. Mas o argalho aventureiro os persegue. O argalho ansioso não vai desistir. Ele tem a cabeça perfeita para altas latitudes e pernas para a batalha. Uma boa combinação para uma ótima linhagem. Chifres podem conquistar territórios, mas uma picada pode significar a morte. A formiga Myrmecia australiana. Uma das formigas mais ferozes do mundo. Armada nos dois extremos. Presas enormes na cabeça. Acopladas ao corpo de quase 2 centímetros. Na parte traseira, um ferrão perigoso que pode golpear diversas vezes seguidas. Suas larvas são carnívoras e mantêm as Myrmecia operárias ocupadas, coletando comida ainda viva. São uma das maiores formigas da Austrália. Não havia ameaças para elas, até que um aventureiro clandestino chegou com turistas nos anos 1950. A Vêspula germânica. Esses insetos ferozes prosperaram em sua nova casa. O ferrão da cauda pode ser usado várias e várias vezes. Então, quando a Myrmecia escolhe a vêspula, a Myrmecia derruba uma vêspula. O inseto de listras amarelas tem um ferrão poderoso. Mas a Myrmecia, uma fatiadora, tem uma armadura igualmente forte e um corpo desenhado para potencializá-la.
Ela tem uma visão excepcional para uma formiga e pode enxergar a quase 1 metro de distância para localizar sua presa. As enormes mandíbulas fatiadoras são usadas para segurar as vítimas, enquanto o corpo comprido e flexível permite que a formiga se curve e injete veneno na sua vítima diversas vezes. Na Batalha dos Ferrões, apenas uma pode sair viva. O ferrão da formiga está apontado para a Vêspula. Enquanto suas presas de alicate estão fixadas ao redor da pata da Vêspula. O corpo flexível da formiga determina que ela é a vencedora. Ela pode alcançar a rival pelo outro lado e perfurar o abdômen da Vêspula com seu ferrão letal. O inseto listrado não consegue se curvar o suficiente para contra-atacar. 2 ferroadas seguidas enfraquecem a Vêspula. É o fim. Carregar a Vêspula para casa é um trabalho bem simples e leve. Formigas podem carregar mais de 1000 vezes o próprio peso. Australianas 1, germânicas 0. Quando 2 adversários estão no mesmo nível, é preciso usar um pequeno truque para desempatar. No sul dos Estados Unidos, um predador feroz está à espreita. Ele come cascavéis no café da manhã e persegue sua presa mesmo em cima das árvores. A cobra chicote. Ela recebeu esse nome por causa de seu comprimento. Ela pode chegar a 2,5 metros de comprimento. Quando agarra, ela engole a presa ainda viva. Geralmente essas cobras fogem do perigo, mas não quando encontram com uma da mesma espécie. Uma delas ataca primeiro. Sua inimiga está sangrando. As cobras chicote são canibais. Então essas duas estão brigando por um belo pedaço de carne. Elas se embolam uma na outra. É uma luta de força e flexibilidade. Cada cobra tem em torno de 300 vértebras com costelas presas umas às outras, o que as torna super flexíveis. Uma mandíbula flexível permite que a cobra engula a presa inteira. Enquanto algumas cobras possuem dentes ocos para injetar veneno, os dentes das cobras chicote são como agulhas para dilacerar carne. Uma delas avança, mordida por mordida, pelo corpo da rival até chegar à cabeça. Mas a outra chega primeiro. A mandíbula dela se prende ao crânio da adversária.
com os dentes cravados uma na outra. Temos um empate. Uma delas quebra o impasse com um estrangulamento. Se a oponente não conseguir sair dessa armadilha, ela pode sangrar até a morte. Mas não se chama cobra-chicote à toa. Ela se liberta em um piscar de olhos. Em um movimento surpresa, ela gira o corpo com muita potência. Não há como segurá-la. E ela consegue se soltar da imobilização. Sem mostrar qualquer sinal de derrota, ela dificulta as coisas para a sua adversária, que vai embora enquanto ainda pode. Cobras têm que lutar com violência no solo, enquanto outros animais têm a habilidade de lutar nas alturas. Queensland, Austrália. Depois de uma noite chuvosa, esse coala está de mau humor. O mal-humorado dorme até 19 horas por dia. Ele só tem 5 horas para todo o resto: as lutas e a família. Ele ainda tem muito amor para dar para garantir sua linhagem. A cada ano, as fêmeas dão à luz apenas um filhote. Não há mais que 8.000 coalas na natureza, então há uma urgência pela reprodução. As fêmeas escolhem os machos pelo tamanho. Um macho adulto, como o coala mal-humorado, pode pesar até 9 quilos. O mal-humorado está no topo de sua árvore. Ele ganhou a afeição de algumas fêmeas, mas outros machos estão se aproximando. E eles estão de olho em uma de suas donzelas. Ele precisa lutar para mantê-la para si. Há um invasor nas árvores. Lá em cima, uma fêmea soa o alarme. O marido, mal-humorado, sobe rapidamente para protegê-la. Coalas atacam primeiro e nem mesmo perguntam depois. Ele arranha o invasor, usando suas garras afiadas. O pelo espesso absorve o golpe. O coala consegue defender seu espaço enquanto enfrenta a gravidade. A pata larga do coala mal-humorado, feita para agarrar galhos, estrangula o oponente. Ele o empurra para baixo do galho e o arranha, no estilo Freddy Krueger. Ele fere o oponente no rosto, que foge de volta para a escuridão. Agora, este coala não vai mais dormir no ponto. Ele vai em busca de uma recompensa de sua donzela angustiada, mas ela está com dor de cabeça. Ele vai estar ainda mais mal-humorado na manhã seguinte, chovendo ou não. Quando a luta é pela continuidade da linhagem, a derrota é tão fatal quanto a própria morte. Durante a primavera, por toda a Suécia, um som estranho paira no ar.
É hora do show, estrelando o galo lira macho. Tudo é feito para atrair fêmeas. Os machos participam de uma disputa conhecida como leque. O macho mais bonito, com a plumagem mais vistosa, com uma crista 5 estrelas e o controle do centro do leque, ganha as fêmeas. Um leque tem entre 45 e 90 metros. Entre 5 a 10 machos brigam pelo ponto central dele. Esse macho líder se delicia sendo o centro das atenções. Ele ganha o direito de acasalamento. Mas um desafiante bonitão invade o palco. Ele quer uma cena exclusiva com todas as fêmeas só para ele. Algumas bicadas de advertência normalmente já seriam o suficiente. Mas esse desafiante está pronto para uma tomada de poder hostil. O galo líder arranca um pouco da plumagem do adversário. Mas o desafiante revida com um ataque no olho, com o objetivo de cegar o líder. E tenta destruir a crista decorativa do seu adversário. Ele vai precisar dela intacta. As fêmeas vão avaliá-lo pela aparência. Agora eles partem para as garras. O galo lira tem patas fortes e robustas. Os dedos grossos e fortes são desenvolvidos pela forma como se empoleiram e arranham o chão à procura de sementes. Com isso, o pássaro dá um chute forte, com os 3 dedos com garras virados para a frente, permitindo que o galo lira destrua a plumagem do seu adversário, que é tão importante para ele. O macho de má aparência não vai conseguir a posição principal do leque. O desafiante avança na crista do seu oponente mais uma vez. Mas ele reage com uma sequência de chutes. E então, um nocaute. Não é uma cena bonita. É o fim do show.